Olá, olá a todos, uma boa tarde, né? Seja bem-vindo aí mais uma vez ao canal da instrução do livro histórico chamado Bíblia. Hoje nós vamos estar aqui trazendo as referências do tempo que Deus foi adorado como serpente, da forma que o povo judeu olhava de uma forma surpreendente para a serpente que Deus um dia mandou Moisés fazer e colocar em uma estaca ou em um madeiro, né, numa cruz, não tem como falar ali, mas se fala uma arte, né, uma arte. Então um dia Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente e colocasse numa haste de madeira, colocasse lá no meio entre a nação ali de Israel ali, e todos que fossem picados pela serpente, ao olhar aquela serpente de bronze, de cobre, eles seriam curados. E aí vai estar uma história maravilhosa, e nós vai estar aqui trazendo as clarezas da luz, e nós vai estar aqui trazendo referências bíblicas para que nós não fique só nas palavras, tá bom? Então, hoje o assunto é o dia que Deus foi contemplado em forma de uma serpente pelo povo judeu, entendeu? E aqui eu vou estar trazendo referências de Jesus, conversando em uma conversa com Nicodemos, e ali ele tendo essa conversa, ele lá no capítulo 3 de João, no versículo 14, ele fala assim, ó: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E fomos, tá? Todos nós fomos salvos, já somos salvos, já estamos salvos nele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Portanto, não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, tá bom? E aqui vai começar a cerejinha do bolo. Então, para nós compreender esse capítulo 3 de João, Jesus falando sobre a serpente que tinha que ser levantada lá no deserto, a gente vai estar voltando agora lá no livro de Números. Deixa eu ir aqui, livro de Números, capítulo 21. Capítulo 21, eu acho que seja do 4 em diante, deixa eu ver se é isso. Ó, o que estava, eu vou ler e depois eu vou explicar. Então partiram do monte de Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fácil deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós esta serpente. Então Moisés orou pelo povo. Olha o que disse Deus, ó. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente de bronze, né? Porque aqui é outra linguagem. Faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, sobre um pau, sobre uma cruz. E será que viverá todo mordido que olhar para ela? E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. E isso é legal. Por quê? Porque a gente vai entender que quando o povo sai da terra do Egito, quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles estão vivendo ali umas ordenanças de Deus, eles já começam a ter uma preparação das coisas de Deus,
sabe? Eles viram muitos milagres acontecendo, eles viram muitas coisas, só que aquele povo começava a murmurar, aquele povo, ele estava entrando numa murmúria, numa conjura com Deus, e estava deixando de ver as coisas boas que Deus estava fazendo para aquele povo, e eles só olhavam para as coisas ruins. Então um dia Deus foi lá e mandou cobras, né, serpentes venenosas, a picar aquele povo, na qual muitos dos judeus, do povo de Israel ali, ao ser mordido, eles morriam. E ali eles ficaram assustados, eles ficaram, né, espantados, porque nós saímos da terra do Egito para morrer aqui por serpente, por cobra. E aí Deus, ele manda essa serpente lá para poder causar esse sentimento no povo, na qual o povo de Israel ali, eles se arrependeram, eles mostraram arrependimento e pediram para Moisés, pedir para Deus que o salvasse eles, que zelasse deles, né? Livrasse eles daquele tempo ruim, daquele momento tão difícil que morriam com tantas picadas de cobras venenosas, de serpentes. E aí tá a fragrância do poder de Deus, tá a fragrância do Espírito Santo, tá a fragrância daquele que controla todas as vidas. Então Deus, através de uma oração que Moisés fez a ele, pedindo para que ele ajudasse o povo, que cuidasse do povo, não deixasse o povo morrer mais. Então Deus ordena a Moisés a fazer uma serpente de bronze, uma serpente de cobra, e colocar em uma haste de madeira. E todos que fossem picados por uma cobra, eles só iam ser curados, eles só iam continuar vivendo se eles olhassem para aquela serpente ali e começassem a crer que aquela serpente poderia salvar eles, que por eles olhar aquela serpente que Deus ordenou a Moisés que ele fizesse, eles iam ser curados. E aí entra uma contraditória da situação das escritas, porque a gente vai ver que um dia Deus ordenou a Moisés que aquele povo não fizesse nenhum tipo de imagem de escultura, não fizesse nada sobre animais, de cima da terra, debaixo da terra, debaixo do mar, no céu. Não era para fazer, mas por uma vontade de Deus, ele mandando cobras venenosas para morder aquele povo e fazer aquele povo se refrear das suas injúrias que eles estavam fazendo sobre Moisés, sobre Arão e até mesmo sobre Deus. Aí Deus, ele vem com um trabalho manifestando ali vigor, né? Eu vou pegar eles nas astúcias deles. Então Deus prepara essa serpente e manda Moisés fazer essa serpente de bronze, e ali todos que é mordido tinham que olhar para aquela serpente ali, adorar ela, e eles iam ser curados. E foram curados dessa forma. Eles tinham que crer que aquela imagem ia salvar a vida deles. E os judeus, cara, pensa os judeus olhando para uma imagem, né, uma figura de uma imagem de uma serpente, e eles tendo que crer que aquela serpente ali agora vai curar eles vão continuar vivendo. Pensa um homem que começa a seguir uma etnia de um povo, uma cultura, na qual o Deus dele não queria que eles adorassem a imagem de escultura, e agora ele tem que se depor diante da presença de uma imagem de bronze de uma super serpente venenosa. E ali eles creem que agora eles fazendo aquele ritual ali, olhando para elas e crendo que ela os curaria, eles eram curados. Pensa para o judeu. E olha que os judeus, quando Moisés estava lá no Monte Sinai, né? E ali Deus falando com Moisés, Moisés, desce depressa para o teu povo, porque o teu povo pecou. E quando ele desce, o povo estava fazendo um bezerro de ouro para adorar. E ali estava fazendo ali uma festa, né? Estava fazendo ali já as preparações de adorações àquele bezerro. E ali Moisés ainda quebra as placas sobre aquele bezerro. E ali ainda ordena que mata todos aqueles que adoraram aquele bezerro de ouro. E agora o povo tem que se deparar diante de uma imagem de serpente para adorar
para poder ser curado. Só que tem uma diferença. Ali no bezerro foi os próprios homens que quiseram fazer por conta própria, para adorar os seus deuses pagãos. Mas na serpente de bronze foi o próprio Deus que mandou serpente naquele deserto para picar e matar muitos do povo de Israel. E uma hora mandou Moisés fazer a imagem, a serpente, e todos que olhassem para ela e crescem seriam curados. Então, para os judeus, isso daí foi uma grande loucura. Isso daí, eles ficaram assim atordoados. Como que nós vamos adorar uma imagem de uma serpente? Pensa. E ali foi um grande escândalo. Só que muitos dos que eram picados, os primeiros que foram picados, ao vir e olhar para aquela serpente e acreditar que Deus, através daquela serpente, ia curar eles eram curados. E eles foram salvos da morte, porque muitos dos Israel morreram. Então a gente começa a ver o poder que é a grandeza de Deus. Deus nunca se preocupou em você se apresentar diante de uma imagem, desde que creia que é Ele que está por detrás fazendo a ação, fazendo a maior do poder da glória dele. E ali, através de todos aqueles que olhavam para aquele madeiro, vendo uma cobra, né, de bronze, ali estiada naquela arte, naquele madeiro, eles eram salvos. E todos eles foram salvos acreditando que Deus, através daquela imagem da serpente, estava curando vidas, salvando vidas, e assim se seguiu a sua trajetória. Só que o povo começou a seguir mais além do que era a vontade de Deus. Então eles começaram a adorar aquela serpente, e eles foram adorando até o tempo do rei Josias. Na época de rei Josias, o que acontece? Deus, usando o rei Josias, manda quebrar todos os altares de Deus pagão, todas as imagens, e até mesmo a imagem da serpente de bronze veio ali ser destruída, veio ser aniquilada, porque o povo já estava queimando incenso até demais e adorando aquela serpente que talvez já não estava mais curando e salvando mais ninguém de picadas de serpente. Talvez, porque o livro já não conta mais isso, então é uma especulação minha, mas talvez já não estava mais salvando vida, mas mesmo assim eles continuaram cultuando o Deus da serpente, eles continuaram ainda adorando e queimando incenso aquela serpente de bronze. E na época do rei Josias, né, se eu não me engano, está em Segundo de Reis, deixa eu ver se é isso mesmo, Segundo de Reis 18, eu acho que é Segundo de Reis 18, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu sei que é Segundo de Reis, eu não me recordo agora no momento, mas ali rei Josias acaba destruindo aquela imagem, porque começou a servir de culto, de adoração, de culto, paganismo, por uma imagem que já não estava mais servindo para nada, e rei Josias, ele acaba destruindo aquela imagem, e agora o povo estava de volta às ordenanças de Deus, porque o povo judeu, eles seguiam as ordenanças que foi dada a Moisés,
que não é 10 mandamentos, mas era 613 ordenanças, 613 mandamentos, e eles ali tinham que cumprir, e nesses mandamentos se prevaleceu na época do rei Josias, não fazer nenhum tipo de imagem de escultura para adorá-lo, mesmo que foi Moisés que fez, ordenado por Deus, mas ali já tinha cessado, acabou, já era. Na época do rei Josias, volta-se a servir, a seguir todas as instruções das 603 ordenanças ao povo judeu, porque o povo gentil não tinha nenhum compromisso com as leis de Judá, com as leis dos judeus, tá? Isso é muito importante a gente lembrar aqui. Tudo que Jesus cumpriu, ele fez e falou, foi para judeus e para o povo judeu seguir por perseverança até o fim, enquanto as leis estivesse em vigor. E aí a gente entra de volta na história de João capítulo 3. E João capítulo 3, João capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Por que a serpente foi levantada lá no deserto? Para que o povo viesse crer, que o povo viesse acreditar que pelaquela imagem de bronze eles iam ser curados, eles iam ser salvos. Para ele ser curado, não bastava acreditar em Deus. Não bastava acreditar no Deus de Moisés, no Deus de Israel, nas ordenanças de Moisés. Eles tinham que acreditar que a serpente os curaria. E era só dessa forma que eles eram curados. Quando eles olhavam, eles tinham que olhar para a serpente. Não bastava chegar ali e olhar para Deus e falar, Deus me cura. Não. Deus deu uma ordenança a Moisés. Manda eles olhar para a serpente. Se eles crerem que pela serpente eles vão ser salvos, vão ser curados, assim vai ser acontecer, vai se consumar na vida deles. Então, da mesma forma, no hábito espiritual, quando todos eles lá estavam mortos espiritual, eles tinham que acreditar o quê? Que também, por Cristo crucificado no madeiro, eles seriam salvos. Eles teriam a salvação eterna, eles teriam vida eterna. E eles fossem salvos, eles iam ser salvos pelo Messias, pelo Cristo, Jesus, ungido de Deus, ele sendo entregue naquele madeiro. Então, é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que o Filho do Homem tinha que ser morto numa cruz, no madeiro, pendurado no madeiro, sendo levantado lá na Montanha das Caveiras, né? Em Gólgota? Por quê? Porque todos aqueles que olhassem e crescem que naquela morte aconteceria a maior salvação do mundo, esses eram salvos. Aquele que crê no Filho do Homem como Salvador do mundo, esse já está salvo. Esse já está perfeito em Deus. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E além de crer que pela morte daquele homem eles já iam ter a vida eterna, eles também tinham que crer nas instruções que esse homem, Jesus de Nazaré, o ungido, o Messias, ele pregou naquela época, dos acontecimentos que aconteceriam ali. E para que eles fossem salvos também na vida humana, né? Porque os judeus, eles passaram pela salvação espiritual no tempo da cruz. Então, Cristo sendo levantado no madeiro, que nem a serpente foi, causou a salvação espiritual. Mas, no mesmo que morreu e foi entregue nesse madeiro, ele pregou que iria vir certas coisas acontecendo ali, certas destruições, né? E o povo tinha que vazar, tinha que fugir dali. Quem era esse povo? O povo judeu, né? Eles tinham que fugir dali. E eles ali iam passar a ser salvos no seu hábito físico, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo. Deus gostou do que ele fez. Eis o que eu faço é bom, é maravilhoso, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Jesus, ele não veio para condenar o mundo.
Jesus, ele não veio para condenar as pessoas. Jesus, ele veio ser o sacrifício vivo de Deus para que todo aquele que acreditasse nele no madeiro tivesse a salvação. Tivesse a fé e convicção que pelo que ele fez, causou a salvação deles. Por quê? Porque Cristo, sem ser um ladrão, sem ser um malfeitor, sem ser um maldito, ele se faz maldito pelas maldições dos judeus. E ele se entrega ali para livrar os judeus da maldição deles mesmos. Entendeu? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E fomos, meus irmãos, meus amigos, meus camaradas. Nós já somos salvos, filhos eleitos de Deus, já estamos casados com o Cristo. Ele já habita em nós, ele já foi, morreu e voltou. E agora ele habita nos corações das pessoas, tá? Quem crê nele não é condenado. Quem crê que Cristo naquele madeiro morreu pelo seu Espírito, tu não pode ser condenado. Porque a palavra é que quem crê já tem a salvação. Quem crê já está nele, já está salvo. Mas quem não crê, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no unigênito que o Pai, o Filho, o Pai mandou naquele madeiro. Então tem que acreditar. Aquele que não crê já está condenado. Hoje, os que não crê no Filho de Deus, não é que eles são condenados no espírito, eles são condenados na carne, que uma hora vai morrer a segunda morte, que é a morte do corpo, porque a gente entendemos que a primeira morte, ela aconteceu no Jardim do Éden, Adão, ele sendo ali, comendo fruto, ele passou a conhecer, a vida, o conhecimento, mas morreu espiritualmente. Então a primeira morte no mundo, ela foi espiritual. Então de Adão até o dia dessa crucificação de Cristo no madeiro, até a hora que ele foi levantado, então eles estavam mortos espiritualmente. Os judeus antigos, os judeus da cruz para trás, os judeus lá atrás, eles não tinham vida eterna, eles estavam mortos espiritualmente. Eles estavam esperando o dia que o Pai ia vir para ressuscitar eles, e ressuscitou, porque a palavra, Paulo, quando ele traz as revelações da graça e já pregando para nós, o gentil, o povo estrangeiro, o povo que não é judeu, ele deixa bem claro: não sabe vós batizados que todos fomos batizados na sua morte, com ele morremos e com ele também ressuscitamos para a vida, e agora nós somos eterno com Deus, nós temos vida eterna, porque agora o seu Espírito, ele deixa aquele túmulo vazio e as nossas vidas cheias da sua presença, da sua paz, da sua alegria, da sua bondade. E isso no meu hábito interior, no meu homem interior, no meu espírito, porque nessa carne, a carne não se converte a Cristo de jeito nenhum, e a gente vai sempre se afastando de Deus se a gente não procurar viver essa espiritualidade da palavra, porque a palavra que nos liberta, as palavras que nos moda, a palavra que faz nós sempre acreditarmos na salvação do Filho do unigênito do Pai. Então, quando você lê a palavra e você acredita nessa mensagem, maravilhosa, porque isso aqui é uma mensagem maravilhosa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se você crê que tudo que ele fez já é consumado e realizado, você não crê que você já é eterno com Deus, que você já tem vida eterna, e mesmo em carne você já está tendo uma participação do fruto do Espírito sobre a sua vida, e um dia esse Espírito já vai retornar para a luz do Pai? É dessa forma que nós temos que acreditar, é dessa forma que eu acredito. É dessa forma que eu leio a mensagem do livro histórico. Mas é histórico, mas para mim tem grande valor. Não é sagrado mais, porque não é para causar uma ação, mas para mostrar para mim a ação que aquele efeito do madeiro causou sobre as nossas vidas. E eu crendo nesse ungido, nesse Messias, nesse Filho de Deus, nesse homem que foi muito justo, pelas suas palavras, bateu no sistema judaico da época, bateu também contra o sistema político da época, as suas palavras incomodavam, encerram ele na cruz, matam ele, mas suas palavras eram palavra de justiça, palavra de bondade, palavra dada pelo Pai das luzes, e o Pai das luzes está aí presente.
Então hoje, eu crendo nisso aqui, eu falo não para ser salvo. Não é que eu leio isso aqui para ser salvo, porque eu quero ser salvo. Não, eu leio isso daqui porque eu já entendo que nós já estamos salvos no reino do Pai estabelecido. Né? Em Lucas, Jesus fala o que para eles lá? Quando o meu reino vier, vocês não verão. Ele é invisível, é espiritual, é só para os da fé, é só para os que crê. Então, é dessa forma que nós cremos. Então, o Filho do Homem, né? Lá no tempo, quando começou o povo ser liberto lá da terra do Egito, lá, a consumação desse Cristo já estava acontecendo na consumação da vida deles, de uma forma magnífica, de uma forma esplendora, através de um cordeiro sacrificado, queimado, entendeu? O seu sangue passado nas fendas das portas. E ali as portas representavam a madeira, o sangue, a água, está tudo presente na nossa vida. Na vida dos judeus lá já apresentava as ações de Jesus de Nazaré. O que era o sangue lá nas fendas da porta, lá, nos batentes de madeira da porta? Era o sangue de Cristo derramado que ia salvar a vida. Por quê? Porque quando passava lá atrás o sangue lá nas portas das ombreiras, o anjo da morte que Deus enviou para matar os primogênitos da terra do Egito, não decapitaram nenhum do povo de Israel. Todos eles passaram com vida. Não passaram pela morte. Então, as ombreiras da porta, que eram as madeiras, simbolizava a cruz de Cristo. O sangue derramado ali simbolizava o seu sangue derramado por todos nós, né? Aquela Páscoa, aquele jantar ali, era porque nós já estava tendo participação do corpo e do sangue de Jesus de Nazaré, quando ele se entrega no madeiro. Tudo Jesus de Nazaré baseado para os judeus, nenhuma lição, porque a lição de hoje é uma lição judaica de judeus, para que o povo entenda como que era a formação dos judeus, para que quando chegar a hora de nós começar a tratar das cartas paulinas e falar para nós, o gentil, a pregação que existe para nós. Porque essa pregação aqui, embora ela seja para nós também, mas esse sangue derramado no madeiro, esse homem levantado no madeiro, ele para nós, o povo gentil, o povo estrangeiro que não faz parte da terra de Israel, causou a reconciliação do mundo. Não causou o arrependimento de pecado, não causou o perdão de pecado. O perdão de pecado aqui causou para os judeus. Os judeus tinham a lei, eles tinham que cumprir 613 ordenanças, eles não conseguiam cumprir, aí eles transgrediam as leis de Deus, eles eram pecadores. Então um dia Deus ia ter que vir para tirar a lei de cena e para que eles fossem libertos dos pecados deles e passassem a ser justificados pelo que Cristo fez. Então Cristo ele tinha que ser levantado no madeiro e ele estava trazendo ele mesmo referência de quando ele foi levantado lá na terra do Egito, né? Na terra do Egito não, na terra quando ele sai da terra do Egito e ali numa forma de serpente. Ó, Jesus de Nazaré numa forma de serpente já estava salvando vida. Já estava trazendo cura, já estava trazendo libertação daquele povo. E o povo parou de blasfemar, parou de ficar com as suas idolatrias, parou de ficar questionando Moisés, Arão e questionando Deus. E eles começaram a ver mais uma vez que o Deus de Moisés, o Deus, né, de Israel, era um Deus que estava presente com eles, amava eles, cuidava deles, zelava deles, mas muitas das vezes tinha que deixar, fazer com que eles padecessem a morte, para que os outros que continuassem vivos passassem a acreditar com mais clareza, com mais firmor na presença do Deus de Israel. Essa é a mensagem de hoje para vocês. Quem crê não pode ser condenado. Se você crê que Cristo morreu naquele madeiro e aquela morte causou a sua reconciliação com ele, você já é salvo e não tem condenação. Então, agora eu trago umas falas de Paulo, quando Paulo prega para nós, o povo gentil, né? Cheio de luz, cheio de revelações dadas da graça de Deus, porque a graça de Deus é para o povo gentil, que somos nós, o povo estrangeiro, né? O povo pagão, entendeu? E Paulo fala o que em Efésios 2:8? Pela graça sois salvo, por intermédio dessa morte, pelo intermédio que ele fez no madeiro, pela graça sois salvo, por intermédio da fé, e isso, da fé nisso aqui, ele se entregando no madeiro. E isso não vem de vós.
Foi um dom de Deus, um dom gratuito de Deus. Não vem de obras, porque obras quem praticava eram os que estavam na lei, eram os judeus. Não é nós. Nós não podemos praticar obras. Nós não praticamos obras da lei. A gente são proibidos. O livro de Gálatas está lá explicando os dois evangelhos. O evangelho dos judeus, a Pedro, né, a Tiago, a João, a eles ali. E o evangelho de Paulo ao povo gentil. Tá ali, é só vocês lerem e aprender. Se um povo tinha que cumprir a lei e era o povo judeu, o outro povo gentil, estrangeiro, o povo pagão, jamais poderia cumprir a lei. Eles não tinham lei, eles eram livres de lei. Então, pela graça, sois salvos por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é um dom gratuito de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie, tá bom? Fica todos com Deus, tamo junto, forte abraço. Logo mais tem mais lição aí. Por enquanto eu estou trazendo os efeitos mais dos judeus, né? Respeitando para aquela época deles, para depois nós entrar num aprendizado do que nós estamos vivendo hoje na graça de Deus, pregado pelo irmão Paulo nas suas cartas paulinas. Tá bom? Fica com Deus. Fui.